Olá, meus amigos, minhas amigas. Hoje é dia 21 de maio e é sábado. Acabamos de voltar do culto, né? Eu estou aqui gravando a lição número 11, eventos finais, meu assunto predileto. Sinais do fim. Essa predileção vem da ansiedade de ver Jesus voltando. Não é uma questão de saber o que está acontecendo, isso não é o principal. De identificar os fatos, de ter toda essa ciência desses fatos, que é bastante complexa, bem detalhada. Isso tudo é muito interessante, não se pode desprezar, obviamente. Mas o principal mesmo é ser salvo, ajudar na salvação de outros e ter o conhecimento a respeito desses fatos é relevante para saber da urgência dos dias em que estamos vivendo, né? Bom, então Jesus aqui estava expondo sobre os eventos finais e para nós entendermos bem, nada melhor do que pedir ciência a Ele. Santíssimo Deus, abençoa o nosso estudo a respeito dos últimos momentos aqui na Terra, porque nós queremos não só salvar-nos a nós mesmos por meio de Jesus, mas também ajudar na salvação de muitos outros. Em nome do Senhor Jesus Cristo que pedimos. Amém. Então aqui o verso que está em Mateus 23, no versículo 12, diz assim: quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e quem a si se humilhar será exaltado. Essa é a regra de como funciona o céu, não é? No céu, todos, a partir de Deus, são humildes. Aqui na terra é diferente, não é? Nós vamos comentar isso. Já está na hora aqui, então, na parte de sábado à tarde e domingo, né? É esse assunto aqui que nós vamos comentar, não é? Bom, então, a segunda vinda é o auge de todo o plano da redenção. A primeira vinda foi muito importante, mas não é o auge a primeira vinda. A primeira vinda é a guerra, a luta. A primeira vinda, podemos dizer, é o auge da luta. A segunda vinda, podemos dizer, é o auge da salvação de todo o plano. Dependia do que acontecesse na primeira vinda. Se vencesse na primeira vinda, teria a segunda vinda. Pois venceu, então vai ter. O pior, ele venceu. Será que a melhor parte, a mais gostosa, de vir resgatar os salvos, a mais gloriosa, o maior espetáculo de todos os tempos, até agora na humanidade, no universo, e quem sabe daqui para frente jamais haja outro espetáculo tão grandioso, está por acontecer. Será que esse espetáculo Jesus vai dizer, não vou fazer? Não, ele não vai falhar, nunca falhou. Bom, então vamos aqui estudar um pouquinho a respeito dos guias cegos, né? A questão do casamento de Jesus com seu povo. Aqueles guias, aqueles sacerdotes que eram para ensinar o povo, aqueles escribas, aqueles doutores da lei, aquelas pessoas que se aprofundavam nos escritos bíblicos daquela época, criaram um conjunto de exigências, de regras, que eles mesmos escondidamente não praticavam, mas exigiam dos outros. Eram guias cegos porque eles ensinavam, mas não viviam. É como diz um pensamento, né? Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Então a gente tem que ser tão sincero, tão honesto, tão correto, tão fiel, que mesmo ninguém estando ao nosso lado, por perto, até nos pensamentos, sejamos corretos, aprovados por Deus. Esses
guias cegos, eram falsos, enganadores, né? Eles diziam, mas não faziam, exigiam, mas não davam exemplo. Eles eram da lei, mas matavam os profetas. Queridos, sempre existiu um conflito entre os sacerdotes, não todos eles, né? Sacerdotes, os escribas, etc., e os profetas. Os sacerdotes aliados com os reis, geralmente, nem todos os reis, nem todos os sacerdotes, contra os profetas. Muitos profetas foram mortos, inclusive Jesus Cristo. E esse problema vem até os nossos dias. Inclusive, Ellen White foi perseguida por pastores da igreja. E inclusive hoje, muitos ainda são perseguidos. Não temos profetas hoje, mas ai de quem segue fielmente a Bíblia. E vai sofrer graves consequências da parte de líderes da igreja no final dos tempos. Não dá para esconder isso. Mas que nós, você e eu, estejamos do lado certo agora e sempre. Jesus está propondo um casamento. Foi lá no Sinai. Lembram que aqui a lição explica, né? Um grupo de anciãos foram subir no Monte Sinai e ali foi proposto uma aliança. O casamento é a aliança mais profunda em termos da quantidade de amor. O casamento se torna perpétuo quando existe amor. Essa é o grande poder do casamento. Mas quando não existe amor, não adianta. É divórcio na certa. E o que Jesus está propondo é uma aliança tipo casamento. Ele é o noivo e a igreja é a noiva. Ele é o noivo e o seu povo é a noiva. Uma aliança assim. E é assim que ele quer que seja sempre. Na nova terra, sempre. E antes do pecado foi assim. Não é? Assim é o normal no céu. Aqui na terra não é o normal. Aqui na terra os casamentos estão sendo combatidos. Porque não existe mais amor. Está escrito em Mateus 24, não é? 14, que o amor de quase todos se esfriará. Bom, hoje nós temos uma criminalidade, uma delinquência nesse mundo, que é um horror. É crianças sendo espancadas, mulheres sendo espancadas por maridos, idosos sendo espancados pelos filhos ou por outros criminosos. Falta amor nesse planeta. Está terminando o planeta. Sem amor não existe sociedade mais. Não adianta encher de leis, não adianta encher de polícia. Porque a polícia, se não tiver amor, também não adianta nada mais. Uma sociedade sem amor, ninguém consegue controlar. Essa é a questão, é a falência da sociedade sem amor. E o amor é o princípio da lei de Deus. E o sábado, a essência do amor é o dia da semana em que se dedica exclusivamente a Deus, ou seja, ao amor. Então está tudo ficando invertido nesse planeta. Vamos ver os sinais do fim. Os discípulos de Jesus perguntaram para ele, né? Fizeram uma pergunta, 3 perguntas na verdade. Eles perguntaram quando que Jerusalém seria destruída. A segunda pergunta que fizeram, quando seria a segunda vinda dele. E a terceira pergunta, que sinais haveria do fim dos tempos, dos séculos, né? Jesus passou a responder, está ali em Mateus 24, passou a responder na ordem diferente. E fez, como diz a lição, apropriadamente, uma mistura das respostas, não é? Então ele disse assim, bom, ele respondeu primeiro a respeito dos sinais dos fins dos tempos, não é? Então haveria falsos profetas, haveria guerras, rumores de guerras, haveria doenças e pestes. Gente, como tem doença hoje. Quando eu era criança, vez por outra, ouvia-se falar que alguém teve câncer. Hoje, isso é comum. Eu conheço várias pessoas nesse momento que estão com câncer. Minha esposa já teve, né? O pai da minha esposa teve. E assim vai, né? Os 2 foram curados. Bom, esses são os sinais do fim. Mas aí ele passou a responder a primeira pergunta. Os sinais da queda de Jerusalém. Ai, essa foi terrível. Não é?
Vamos ver na parte de terça-feira. E daí ele dedicou mais tempo, bastante tempo, para responder a segunda pergunta, que é os sinais da volta de Jesus Cristo. Então vamos ver aqui na parte de terça-feira, né, a destruição de Jerusalém. Sestio, né, Sestio Galo, né, ele foi atacar Jerusalém porque Jerusalém estava uma confusão, estava uma briga lá dentro, estava uma cidade assim que não se poderia mais viver. Pior que as cidades mais violentas do mundo hoje, né? Entre as quais está Belo Horizonte, por exemplo, São Paulo, Rio de Janeiro. Muita briga interna, uma delinquência, uma violência incrível. E estava ali se brigando entre si, né? Os zelotes estavam dominando. Começou com uma briga de coisinha de nada, lá de uma cidade lá que uns judeus que tinham uma sinagoga, queriam comprar um terreno ao lado da sinagoga e o sujeito não quis vender, os judeus tinham oferecido um bom preço. E dali para diante a briga se espalhou, os judeus foram presos de forma inadequada, incorreta, usaram força demais contra eles, contra os judeus. E a coisa se espalhou e saiu do controle. Sestio foi lá dar um jeito nisso. E não conseguia entrar na cidade, os muros da cidade eram muito fortes. Aí no ano 66 ele foi embora, inesperadamente. Ele não estava perdendo a guerra lá. E foi embora e no trajeto ele teve que enfrentar os judeus e perdeu 6.000 soldados. Ele voltou, foi embora, derrotado dali. Daí no ano seguinte, 67, Vespasiano chegou lá. Vamos dar um jeito nisso aqui. Mas nesse meio tempo faleceu Nero, que era o imperador. Aí Vespasiano voltou no ano 69. Ele voltou para Roma para ser o imperador, né? E aí deixou Tito, seu filho. E seu filho atacou a cidade, foi atacando, até que rompeu, conseguiu uma brecha, entrou na cidade. E Tito tinha um plano, de dedicar aquele templo do Senhor a seu pai Vespasiano e ao panteão de deuses romanos. Você acha que o Deus verdadeiro ia deixar isso? Um soldado de Tito jogou uma tocha de fogo e incendiou, e não teve controle, incendiou tudo e caiu tudo. E não só o templo, as casas ao redor, destruiu tudo. Quando terminou o incêndio, os soldados tinham na sua imaginação que entre as pedras, para todo aquele lugar, havia muito ouro, e reviraram tudo. Não sobrou pedra sobre pedra. Não acharam tal ouro, não tinha assim. Não é? Mas enfim, destruíram tudo. Isso foi no ano 70. No ano 66, os cristãos, quando Sestio levantou a guarda e saiu, fugiram todos. Não sobrou um. No ano 70, mataram quase todos lá dentro. E não tinha um cristão lá dentro. Nenhum foi morto naquela situação. No ano 73 caiu Masada. E aí, Masada, a cidade, né, que era uma fortificação, e os judeus foram dominados completamente. Infelizmente, o povo de Deus terminou assim. Infelizmente. Isso é um alerta para mim, um alerta para você. Depois que a gente é povo de Deus, depois que a gente conhece Deus, depois que a gente conhece a proposta do plano da salvação, deixar Deus, pior, combater Deus, combater esse plano, virar as costas, desprezar, aí as consequências são piores. E não poderia ser diferente. Porém, por outro lado, conhecer esse plano, entregar-se a Cristo, trabalhar para que outros se salvem, o resultado será vida eterna, com muitos amigos salvos juntos. Então Jesus falou a respeito da segunda vinda, né? E o ponto mais importante que ele alertou muito sobre a segunda vinda é que o dia e a hora não se saberia, né? Isso está na parte quarta e quinta, né? Ninguém saberia, né? E ele, nesse aspecto da segunda vinda, que foi a segunda pergunta que eles fizeram,
Ele deu muitos detalhes. E nós estamos vivendo hoje nesses detalhes. Né? Interessante que o início da resposta com relação ao tempo do fim e a última parte da resposta com relação à segunda vinda, eles se encadeiam, eles se juntam, porque nós estamos no tempo do fim e no tempo do fim é que Jesus voltaria. Então ele iniciou respondendo a respeito da segunda vinda, que é o tempo do fim, e concluiu falando a respeito da segunda vinda, que ocorre no tempo do fim. Né? Bom, um alerta aqui muito importante. Ele diz: sede vigilantes, porque vocês não sabem o dia e a hora. Né? Vocês não sabem. Nunca vão saber, a não ser antes da sétima praga, quando já não tem mais como se salvar ou se perder. Quem está salvo, quem está perdido, está perdido. Aí será anunciado o dia e a hora. Né? Então mantemos vigilantes, porque o dia e a hora não sabemos. Olha, pessoal, quantas datas foram marcadas? Vejam isso lá no comentário escrito. Né? Desde o ano de 992 depois de Cristo estão marcando datas. Mais de 1000 anos de datas, todas falharam. Né? Ninguém sabe esse dia, ninguém sabe a hora. Nós temos que estar prontos para qualquer momento, porque pode me dar um ataque no coração agora e eu morrer. Não é? E daí chegou para mim, terminou para mim. Se eu estou salvo nesse momento, eu estou salvo. E se eu tiver perdido, não tem mais chance. Santíssimo Deus, abençoe-nos e guarde-nos até o dia em que chegar a nossa hora. E que estejamos sempre aprovados. Em nome de Senhor Jesus Cristo. Amém.